Temos mais medo do que conhecemos do que desconhecemos. Não são os monstros nos armários escuros que nos assombram na calada da noite. São as verdades que guardamos trancadas no porão de nossa própria consciência. Verdades que, se libertadas, poderiam colocar em questão tudo o que acreditamos ser. Vivemos nossas vidas como atores em uma peça, recitando um roteiro que não escrevemos, vestindo uma máscara que não escolhemos, aplaudindo nos momentos em que nos disseram para aplaudir. Mas no silêncio, entre um ato e outro, um sussurro emerge. Uma pergunta. E o nosso maior esforço na vida não é buscar o sucesso, o amor ou a felicidade. É garantir que essa pergunta nunca seja feita em voz alta. Hoje não vamos lhe dar respostas. Não vamos lhe oferecer consolo. Hoje vamos trancar a porta desta sala. Sou eu, você e 10 espelhos. E a tarefa não é admirar o reflexo, mas interrogá-lo até que ele confesse. Estas são as 10 perguntas que a sua alma teme. Não porque as respostas sejam dolorosas, mas porque a própria coragem de perguntar já é, em si, um ato de rebelião contra a pessoa que você finge ser. Se você sentir o impulso de desviar o olhar, de fechar este vídeo, saiba que este impulso é o seu carcereiro. A liberdade começa do outro lado do medo. E o medo, hoje, tem a forma de uma pergunta. Vamos à primeira. Imagine que o tempo parou. Que esta respiração que você acabou de tomar foi a sua última. O filme da sua vida acaba de passar. Os créditos estão subindo. Agora, no silêncio absoluto que se segue ao fim, a primeira pergunta emerge, não como um sussurro, mas como um trovão. Se eu morresse hoje, eu teria vivido a vida que realmente quis viver? Temos medo desta pergunta porque ela nos arranca da nossa mais querida ilusão, a ilusão de que temos tempo. Vivemos como se fôssemos imortais, adiando a alegria, a coragem, a verdade para um amanhã mítico que acreditamos ser nosso por direito. Eu farei aquela viagem um dia. Eu direi o que sinto quando for a hora certa. Eu começarei a viver de verdade depois que me aposentar. Sêneca, em Sobre a Brevidade da Vida, nos adverte: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Esta pergunta é o antídoto estoico para o veneno da procrastinação. É a prática do memento mori. Lembre-se de que você é mortal, não como um exercício mórbido, mas como a mais potente ferramenta de foco. A presença da morte não tira o valor da vida, ela o intensifica. Ela queima as trivialidades. Diante da finitude, as pequenas preocupações, as ofensas mesquinhas, o medo da opinião alheia, tudo se desfaz em pó. O que sobraria? O que realmente importa? Você está vivendo de acordo com seus próprios valores ou está vivendo de acordo com o roteiro que a sociedade escreveu para você? Você está gastando suas preciosas horas em um trabalho que despreza, em troca de um conforto que o anestesia? Você está mantendo relacionamentos por conveniência, por medo da solidão? As palavras que você diz são suas ou são ecos do que você acha que os outros querem ouvir? A morte é o espelho final. Ela não nos mostra o que poderíamos ter sido, mas o que escolhemos ser, dia após dia. O medo desta pergunta não é o medo da morte. É o medo de chegar ao fim e perceber que nunca vivemos. Agora olhe para a sua dor. Não a dor existencial, mas a dor de hoje. A ansiedade que aperta seu peito, a frustração que ferve em seu sangue, o ressentimento que pesa em sua alma. Sinta seu peso, sua textura, sua temperatura. E então, com a calma de um cirurgião, faça a si mesmo a segunda pergunta. Pelo que estou sofrendo agora, que está completamente fora do meu controle? Temos medo desta pergunta porque a resposta, se formos honestos, é por quase tudo. Sofremos porque o trânsito está lento. Sofremos porque choveu no dia do nosso evento. Sofremos porque alguém não nos amou de volta. Sofremos porque a economia está ruim. Sofremos porque envelhecemos. Sofremos porque as pessoas não agem como achamos que deveriam. Cada um desses sofrimentos é um ato de insanidade.
É a tentativa de impor nossa vontade a um universo que é, por natureza, indiferente e incontrolável. É a guerra de um homem só contra a realidade. É uma guerra que estamos fadados a perder todos os dias. A dicotomia do controle de Epicteto é a assinatura de paz nesse conflito inútil. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Esta pergunta é um filtro. Ela o força a separar o que é seu para carregar e o que não é. A ação de outra pessoa está fora do seu controle. Sua reação a essa ação está inteiramente sob seu controle. O resultado de seus esforços está fora do seu controle. A qualidade de seus esforços está inteiramente sob seu controle. O medo desta pergunta é o medo de admitir nossa própria impotência diante do mundo. Mas é nesta admissão que reside o poder absoluto. Ao abandonar a luta fútil para controlar o incontrolável, você libera uma quantidade imensa de energia. Energia que agora pode ser reinvestida no único domínio onde você é um soberano, o seu universo interior. Você para de tentar acalmar a tempestade lá fora e começa a fortalecer o seu navio aqui dentro. E descobre a verdade libertadora. A maior parte do nosso sofrimento não é um fardo que nos é imposto, mas uma escolha que fazemos a cada momento. Vamos ainda mais fundo na natureza da dor. A segunda pergunta nos ensinou a não sofrer pelo incontrolável. A terceira nos ensina que talvez o sofrimento em si seja uma ilusão. Olhe novamente para a sua dor, para a ferida que ainda pulsa. A traição, a perda, o insulto, e pergunte: esta dor que sinto é causada pelo evento ou pela história que estou contando a mim mesmo sobre o evento? Temos um medo primordial desta pergunta, pois ela ameaça nos roubar a nossa mais preciosa identidade, a identidade de vítima. Ser vítima nos dá uma espécie de poder. O poder da queixa, o direito à compaixão, a justificativa para a nossa inação. O evento em si é neutro. Uma demissão é uma demissão. Palavras foram ditas. Alguém partiu. São fatos. A dor não reside nos fatos. A dor reside na nossa interpretação. A demissão não é apenas uma demissão. É a história de que eu sou um fracasso. As palavras não são apenas palavras. São a história de que eu fui humilhado. A partida não é apenas uma partida. É a história de que eu não sou digno de ser amado. São essas histórias, esses julgamentos que nossa mente tece ao redor dos fatos, que são a verdadeira fonte do veneno. Os estoicos foram os pais da terapia cognitivo-comportamental. Eles entendiam que nosso sofrimento é uma obra de ficção que escrevemos, dirigimos e estrelamos. E a boa notícia é: se nós escrevemos o roteiro, nós podemos reescrevê-lo. Esta pergunta é um ato de rebelião contra a nossa própria narrativa. Ela nos força a nos tornarmos o editor implacável de nossa própria mente. Fui humilhado pode ser reescrito como: ouvi palavras ditas por alguém em estado de ignorância. Sou um fracasso pode ser reescrito como: uma tentativa não produziu o resultado esperado. Aprendi e seguirei em frente. O medo desta pergunta é o medo de perder o direito à nossa dor. Mas o que ganhamos em troca é a liberdade de não precisar mais dela. É o poder de olhar para qualquer evento da vida e escolher a história que o servirá, em vez de ser escravo da história que o destrói. Pense na sua maior ambição, o projeto que consome suas noites, a meta que o faz levantar pela manhã, a montanha que você está escalando. Sinta a paixão, a determinação. Agora imagine que você alcançou o topo. Você está lá, vitorioso, mas há uma condição. Ninguém nunca saberá. Sem fotos, sem posts, sem artigos, sem o reconhecimento de seus pares, sem a admiração de sua família, sem a inveja de seus rivais. Sua conquista existirá em um vácuo absoluto, conhecido apenas por você. A pergunta é: se ninguém nunca soubesse das minhas conquistas, eu ainda as buscaria com a mesma paixão? Esta pergunta é aterrorizante porque ela expõe a verdadeira natureza de nossa motivação. Quanto do nosso esforço é alimentado por um amor genuíno pela tarefa
e quanto é alimentado por um desejo desesperado por aplausos. Somos o artesão que ama a madeira ou o ator que ama a plateia? O estoicismo nos ensina que depender da validação externa é a mais sutil das escravidões. É viver como um mendigo, implorando por migalhas de aprovação. O elogio se torna nossa droga e a crítica nosso veneno. A opinião alheia se torna o sol, em torno do qual nosso frágil planeta de autoestima orbita. Marco Aurélio se perguntava: como pode ser que cada homem ame a si mesmo mais do que a todos os outros, mas dê menos valor à sua própria opinião do que à dos outros? É o paradoxo do nosso tempo. Esta pergunta não sugere que o reconhecimento é mau, mas nos força a questionar se ele é o combustível ou apenas a fumaça. A verdadeira maestria, o verdadeiro sucesso estoico, é encontrar a recompensa na própria ação virtuosa. É o cientista que se apaixona pela busca da verdade, não pela fama do prêmio Nobel. É o artista que encontra o êxtase na criação, não na exposição. Se a resposta honesta à pergunta for não, não é um motivo para vergonha. É um diagnóstico. É a revelação de que você está escalando a montanha errada ou pela razão errada. É a oportunidade de redirecionar sua energia para uma busca cujo valor seja intrínseco, uma fortaleza que não dependa do olhar de ninguém para se manter de pé. Olhe para o seu dia. Desde a hora em que você acorda até o momento em que sua consciência se dissolve no sono. É um bloco de 24 horas. Uma fortuna que lhe é entregue gratuitamente todas as manhãs. E como toda fortuna, ela pode ser investida, gasta ou desperdiçada. Agora, com a honestidade de um mercador inspecionando suas próprias contas, pergunte a si mesmo a quinta pergunta: estou vendendo as horas da minha vida por um preço justo? Temos medo desta pergunta porque ela revela a verdade brutal de nossas negociações. Vendemos 8, 10, 12 horas de nossa única e irrecuperável vida por um salário que muitas vezes mal paga pelas gaiolas douradas onde nos trancamos. Trocamos horas preciosas de silêncio e reflexão por minutos de entretenimento barato e dopamina fácil. Investimos nosso tempo em nos preocuparmos com futuros que talvez nunca cheguem e em remoermos passados que não podemos mudar. Sêneca, em sua obra-prima Sobre a Brevidade da Vida, age como um auditor implacável de nossas almas. Ele nos mostra como somos mesquinhos com nosso dinheiro, mas pródigos com nosso tempo. A única coisa em que a avareza é uma virtude. Ninguém lhe devolverá seus anos, ninguém o restaurará a si mesmo, ele nos adverte. Esta pergunta é um chamado à reavaliação radical. O preço que você recebe pelo seu trabalho compensa o pedaço de vida que você entrega? O prazer momentâneo de uma distração vale a hora de potencial que foi sacrificada. O conforto que seu dinheiro compra é mais valioso do que a liberdade que você vendeu para obtê-lo. Não se trata de abandonar o trabalho ou as responsabilidades. O estoico não é um eremita. Marco Aurélio governou um império. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Trata-se de intencionalidade. É fazer de cada hora uma escolha consciente. É se recusar a viver no piloto automático, sendo levado pela corrente das obrigações e distrações. É se tornar o mestre e não o escravo do seu próprio tempo. Se a resposta a esta pergunta o deixa desconfortável, parabéns. O desconforto é o primeiro passo para a renegociação do contrato mais importante da sua vida, o contrato com o seu próprio tempo. Pense agora naquilo que o paralisa. O medo que rói suas entranhas. O medo de perder o emprego, de ficar sozinho, de adoecer, de ser humilhado publicamente. Sinta a presença gelada desse medo. Dê-lhe uma forma, um nome. E então, olhe diretamente nos olhos desse monstro e faça a sétima pergunta. A pergunta da premeditatio malorum. Qual é a pior coisa que poderia acontecer e eu realmente não conseguiria suportá-la? Evitamos esta pergunta como a praga porque acreditamos que pensar no pior vai atraí-lo ou que a simples contemplação será insuportável.
Preferimos viver com uma ansiedade vaga e crônica a encarar o objeto de nosso medo em sua forma final e concreta. O estoico faz o oposto. Ele arrasta o monstro do armário para a luz do sol e o disseca. Ok, eu perco meu emprego. E então? Terei que reduzir meus custos. Terei que procurar outro trabalho. Terei que pedir ajuda. Será humilhante? Talvez. Será desconfortável? Certamente. Mas será insuportável? Eu morrerei por causa disso? Não. Ela me abandona. E então? Sentirei uma dor profunda. Sentirei a solidão. Terei que reconstruir minha vida. Mas eu sobreviverei? Sim. Ao fazer este exercício, algo mágico acontece. O monstro, sob a luz da razão, começa a encolher. A catástrofe que parecia o fim do mundo se revela um problema, grande talvez, mas um problema com soluções, com caminhos, com um depois. Você descobre, como Sêneca dizia, que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Esta pergunta não elimina a dor, mas ela elimina o terror. O terror vem do desconhecido, do indefinido. A razão traz definição. E com a definição vem a capacidade de planejar e a confiança na própria resiliência. Você aprende que é muito mais forte do que a sua ansiedade lhe dá crédito. O medo desta pergunta é o medo de olhar para o abismo. Mas como o sábio descobre, quando você olha para o abismo por tempo suficiente, ele se torna apenas um buraco no chão. E você pode construir uma ponte sobre ele. A cada momento estamos diante de uma escolha. A escolha entre o que é fácil e o que é certo. Entre o que nos dá prazer imediato e o que nos constrói a longo prazo. Entre a sobremesa e a corrida. Entre a fofoca e o estudo. Entre a mentira conveniente e a verdade difícil. Olhe para as suas escolhas recentes, as grandes e as pequenas. E faça a si mesmo a sexta pergunta. Estou buscando o que é bom ou apenas o que me faz sentir bem? Temos pavor desta pergunta porque ela expõe a nossa autoindulgência. Ela revela o quanto somos governados pela parte mais primitiva de nosso cérebro, o animal que busca o prazer e foge da dor. A cultura moderna é um altar a este animal. Você merece. Siga seu coração. Se te faz sentir bem, faça. É a filosofia do vício, disfarçada de autoajuda. O estoicismo traça uma linha de batalha clara entre esses dois conceitos. O que faz sentir bem é o domínio da paixão, do impulso, do desejo. É um mestre inconstante e insaciável. O prazer é um pico, sempre seguido por um vale. Já o bem, para o estoico, é singular, absoluto e inegociável. É a virtude. É agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança. A ação virtuosa nem sempre faz sentir bem. Manter a calma quando insultado é difícil. Ser honesto quando a mentira é fácil é desconfortável. Levantar-se para treinar quando a cama está quente é um sacrifício. Mas enquanto o prazer é um fogo de palha, brilhante e curto, a virtude é uma brasa que queima de forma constante e aquece a alma por dentro. Esta pergunta é a sua bússola moral. Ela o força a questionar suas motivações mais profundas. Você está indo à academia para postar uma foto, sentir-se bem com a aprovação ou para cultivar a disciplina e a saúde, o que é bom? Você está sendo generoso para ser visto como uma boa pessoa, sentir-se bem, ou porque a justiça exige o que é bom? A resposta a esta pergunta determina se você está construindo sua vida sobre a areia movediça do prazer ou sobre a rocha da virtude. E a ironia, descoberta pelos sábios, é que a busca consistente pelo que é bom leva a um estado de bem-estar profundo e duradouro. A eudaimonia, que a busca desesperada por sentir-se bem nunca pode alcançar. Pense em alguém que o feriu. Alguém cujo nome ainda traz um gosto amargo à sua boca. Uma traição, uma injustiça, uma palavra cruel que nunca foi retirada. Sinta o calor familiar do ressentimento. Agora, a oitava pergunta. A quem eu ainda mantenho como prisioneiro em minha mente e quem é o verdadeiro carcereiro? Temos medo desta pergunta porque amamos nosso ressentimento. Ele nos dá uma sensação de superioridade moral. Ele nos mantém certos e o outro errado.
Acreditamos que, ao manter a pessoa em nossa prisão mental, estamos de alguma forma a punindo. É uma fantasia de poder. A verdade estoica é o oposto. A pessoa que o feriu provavelmente está vivendo sua vida, talvez nem se lembre do que fez. Enquanto isso, você permanece na cela, acorrentado não à pessoa, mas à memória dela. Você bebe o veneno do ressentimento todos os dias, esperando que o outro, que está a quilômetros de distância, adoeça. O verdadeiro prisioneiro é você, e o carcereiro é o seu próprio ego, que se recusa a soltar a história da ofensa. Esta pergunta o força a encarar essa verdade desconfortável. Perdoar, na visão estoica, não é um ato de bondade para com o outro. Não é dizer que o que ele fez foi certo. É um ato de egoísmo radical. É um ato de autopreservação. É a sua decisão de parar de se envenenar. É você, o prisioneiro, percebendo que a chave da cela esteve em seu pescoço o tempo todo. É o ato de se levantar, ignorar a memória que se repete nas paredes, abrir a porta e sair para o sol, deixando o fantasma do seu ofensor para trás, sozinho em uma prisão que não tem mais prisioneiro. Soltar o outro não é absolvê-lo, é libertar a si mesmo. Olhamos para nossas vidas em uma escala micro. Nossas carreiras, nossos relacionamentos, nossos hobbies, nossos medos. E dentro dessa pequena esfera, nos perguntamos sobre nosso propósito. Buscamos uma paixão que nos incendeie, um trabalho que nos realize. E muitas vezes nos sentimos perdidos. A nona pergunta nos convida a levantar os olhos do nosso próprio umbigo e olhar para as estrelas. Estou cumprindo meu dever como um ser humano, como parte do cosmos? Esta pergunta nos aterroriza, porque ela nos diminui e nos engrandece ao mesmo tempo. Ela nos tira do centro do nosso próprio universo e nos revela como uma pequena, mas essencial peça na vasta maquinaria da existência. O estoicismo nos ensina o conceito de oikeiosis, a afinidade de todas as coisas. Somos todos parte de um único organismo, o cosmos. E cada parte tem uma função, um dever. Qual é o dever de um ser humano? Para os estoicos é simples, usar a razão e viver em comunidade. É ser um bom filho, um bom pai, um bom amigo, um bom cidadão, não porque isso nos trará recompensas, mas porque essa é a nossa função. É para isso que fomos feitos. Esta pergunta muda o foco de o que eu quero da vida e para o que a vida exige de mim. Ela substitui a busca egocêntrica pela paixão, pela busca humilde, pelo dever. O propósito não é algo que você encontra em uma viagem exótica. É algo que você faz aqui e agora. Na forma como você trata o caixa do supermercado, na paciência com que você ouve um amigo, na excelência com que você executa seu trabalho. Por mais simples que seja, Marco Aurélio se lembrava todas as manhãs: hoje encontrarei o intrometido, o ingrato. Mas somos feitos para a cooperação, como os pés, as mãos, as pálpebras. Ele entendia que seu propósito como imperador e como homem era servir a esse todo, mesmo quando as partes eram irritantes. Quando você alinha suas ações com esse dever cósmico, a questão do significado da vida se dissolve. A ação virtuosa em si torna-se o significado. E agora a última câmara, a mais escura, a mais temida. Chegamos à pergunta final, a mãe de todas as outras, a inquisição definitiva da alma. Ela não requer que você olhe para a morte, para o mundo ou para os outros. Ela exige que você olhe apenas para si mesmo, sem filtros, sem desculpas, sem as máscaras que você usa tão bem que esqueceu que as está usando. A 10ª pergunta é: quem eu seria se eu parasse de mentir para mim mesmo? Temos um medo abjeto desta pergunta porque todos nós somos mentirosos. Mentimos sobre nossas motivações, fingindo altruísmo quando buscamos aprovação. Mentimos sobre nossos medos, fingindo coragem quando estamos paralisados. Mentimos sobre nossos sentimentos, sorrindo quando queremos gritar. Mentimos sobre nossas capacidades, culpando o mundo por fracassos que nasceram de nossa própria preguiça ou covardia.
Essas pequenas mentiras diárias formam a argamassa da personalidade que apresentamos ao mundo. E temos medo de que, se pararmos de mentir, essa personalidade se desfaça e não sobre nada por baixo. Esta pergunta é o convite estoico à auto-honestidade radical. É o ato de levar a si mesmo ao tribunal e ser, ao mesmo tempo, a testemunha implacável, o promotor impiedoso e o juiz justo. É admitir para si mesmo: eu não estou trabalhando tanto quanto poderia. Eu me ressinto dessa pessoa, apesar de sorrir para ela. Eu tenho medo de tentar, porque tenho medo de falhar. Eu busco o prazer fácil, porque não tenho a disciplina para buscar a alegria difícil. Encarar essas verdades é doloroso. É um incêndio que queima o ego até as cinzas. Mas o que o estoico sabe é que somente a partir dessas cinzas a fênix da alma autêntica pode renascer. Parar de mentir para si mesmo é o ato mais aterrorizante e o mais libertador que um ser humano pode realizar. É o momento em que você para de ser o ator e se torna o autor de sua própria vida. A pergunta não é se você tem mentido. A pergunta é se você tem a coragem de parar agora.